Olá, doutores! Olá, boa noite, muito bem-vindos! Hoje a gente está com a pauta de uma live muito especial. Só não está muito especial aqui minhas olheiras, mas está tudo bem, até porque Dia Internacional da Mulher, doutora Liliane, doutora Elisane, muito boa noite, Melody já está aqui. Hoje a gente tem uma pauta muito especial, especialmente para quem tem medo ou que ainda não encontrou a sua maneira de gravar vídeos, né? A gente vai receber a Melody, que está aqui com a gente, que é especialista em comunicação profissional. A gente vai falar bastante, principalmente, ela vai dar algumas dicas de como a gente perder esse medo, encarar a câmera. Eu confesso a vocês que esse aqui também não é, eu faço muito ao vivo, mas ainda não é, digamos assim, ainda não é um terreno que eu me sinta 100% confortável. Faço em função do meu objetivo, em função das conquistas e principalmente do que eu me coloco enquanto objetivo profissional. Acho o vídeo extremamente importante. Eu acho que não dá para você, digamos assim, continuar na carreira ou se propor fazer uma carreira, sobretudo envolvendo mídia social, marketing jurídico, acho muito complicado se você também não apostar em vídeo. Até porque, gente, vídeo não é futuro, vídeo é presente. As estatísticas mostram que é por onde a maioria das pessoas preferem se conectar. A gente não pode esquecer que a gente está em um país, o Brasil é um país. Melody, eu já mandei, já enviei a permissão, mas aqui ainda está conectando, tá? O Brasil é um país que nós temos diversos analfabetos funcionais, inclusive clientes de vocês. A gente precisa ter ciência. Eu digo clientes de vocês porque, a depender de onde você esteja, do perfil de pessoas que você atenda, que sua advocacia atenda, a gente tem sim bastante, como é que eu posso dizer, analfabeto funcional, pessoas que têm muita dificuldade de leitura e que a gente precisa encontrar uma forma de interagir com essas pessoas. E vídeo como é que se diz? Vídeo digamos assim, eu tô tentando adicionar Melody aqui, tá, gente? Tô aguardando o Melody aceitar. Vídeo é a principal meio de conexão e de produção de conteúdo hoje, quando a gente fala em mídia social. Sem falar que, queira ou não, a doutora Liliane estava aqui agora, mas eu acho que saiu. A doutora Liliane é a youtuber número 1. A doutora Liliane é a primeira, acho que a principal youtuber do meio jurídico. Ela tem mais de 500 mil de seguidores lá no YouTube. E ela sabe o quão poderoso a gravação de vídeos, o quão atrai o cliente qualificado e o quão a gente se conecta muito melhor com vídeos. Bom, estou aguardando a Melody entrar, tá conectando. Vocês Tá estão me ouvindo bem conectando? enquanto isso? Dá um feedback aqui para mim. Melody, aqui ainda está conectando. Não conectou. Você não está aparecendo para mim. Melody? Melody, você teria como, eu sei que você está aqui. Isso que eu queria te pedir. Eu queria que você enviasse vamos ver se agora vai. Porque eu estava enviando o convite e conectava Oi, agora, eu acho que vai. Tá preta a minha tela. conectou? Agora vai. Agora foi? Tá me vendo? Tô vendo. Eu tô vendo, mas tá Show. travada a sua imagem para mim. Será que é a conexão de internet? Gente, vocês estão Oh, me meu ouvindo Deus, bem? será? Gente, vocês estão ouvindo a gente bem? A sua imagem para mim tá travada, como se Tá travada? tivesse. Tá, para mim está. Oh, meu Deus. Eu não sei se o pessoal aí tá vendo vocês. Gente, vocês estão vendo nós duas? A conexão tá ok? O áudio tá ok? Oi, seu Tá, Carlos. eu vou Diga. então entrar de novo. Vou entrar de novo. Vamos lá. Vou Tá. tentar. Pede para entrar, que eu não sei o que aconteceu. Eu tô ligada, inclusive, no Wi-Fi. Não sei o que tá acontecendo com a internet.
Bom, Melody já tá voltando, mas como eu tava falando, vídeo hoje é, digamos assim, a principal conexão e, sobretudo, o principal modo da gente se comunicar com as pessoas, porque é onde as pessoas interagem mais, é onde as pessoas engajam mais. É muito difícil, eu sei que dá, mas é muito difícil. Eu diria que você deixa muito dinheiro na mesa mesmo, você deixa de ganhar muito dinheiro pelo bloqueio de não conseguir fazer vídeos. E nós vamos conversar bastante, se a internet deixar, sobre isso hoje à noite. E agora? Eu, Tá conseguindo eu me tô ver? ouvindo o Melody, mas aqui ainda não tá aparecendo para mim, tá conectando. Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é Não sei, isso? eu não sei. Será que é meu celular, gente? Ou o meu, ou o meu. Mas eu preciso contar para essa galera o que é que eles podem fazer para destravar de uma vez por todas. Preciso Eu contar tô para. lhe ouvindo, mas eu não tô lhe vendo. Então, eu Louco. vou fazer o seguinte: eu vou sair. Nem escuto mais. Exatamente, a imagem dela tá com algum problema. E hoje a gente conversei com o Melody para a gente abrir, de fato, e encurtar esse caminho do advogado que está aqui, da nossa audiência, no sentido de não, destravar mesmo, de se, querer se expor um pouco mais para a gente começar, desde já, a gravar vídeo. Bom, Melody está entrando aqui novamente e agora acredito que a internet vai, né? Bom, deixa eu só apresentando. Melody é E um agora? especialista em comunicação profissional. Agora você apareceu para mim. Sua imagem tá, Ah, aê! sua imagem tá meio travada, assim, Tá meio travado? picotada, picotada, mas tô lhe vendo. Agora tô lhe vendo. Oh, meu Deus. Tá Pronto. bem. Bom, Apresentei por alto, tá, Melody? Agora eu vou pedir que você se apresente um pouco, fale um pouco do seu trabalho e eu vou começar já a introduzir uma pergunta para você emendar. Por que as pessoas têm muito medo de gravar vídeos? Medo, receio? Vamos tentar desenrolar a partir desse ponto. essa pergunta é muito profunda, Dani. A gente tem muito a falar sobre isso. Bom, primeiro, eu trabalho com a comunicação já há quase 2 anos. Primeiro, eu comecei com a comunicação em inglês e aí me encantei com as emoções, né? Com as emoções que a gente tem quando a gente vai se expressar, quando nós vamos nos expressar. E aí eu comecei, então, a trabalhar especificamente com o medo e com a vergonha de falar em inglês. E tá tudo conectado, né? E aí, aos pouquinhos, então, eu fui indo para a comunicação em geral, as pessoas foram me perguntando sobre falar em público, e eu fiz a minha formação em Direito, então tenho muitos colegas aqui da área, é um prazer enorme estar aqui contigo nessa live, encontrar essa galera maravilhosa da área jurídica. E na faculdade eu tive uma disciplina de oratória e argumentação jurídica, e era um pavor, porque todo mundo foi para essa disciplina justamente para Cortou, enfrentar esse medo. volta um pouquinho, porque cortou, pulou. Oh, meu Deus, a internet está ótima hoje. Então, na disciplina, na faculdade de Direito, uma das disciplinas que eu cursei foi oratória e argumentação jurídica. Tá boa agora? Tá travando ou estão me ouvindo Uhum. bem? Tá bem, tá bom Tudo agora. certo, Gente, isso aqui não é show de vinho, tá? bola. Ah, eu achei que era, Até já ia buscar poderia uma taça ser, para mas não brindar é. com você. E nessa disciplina foi um verdadeiro favor. Todos nós, a gente nós nos matriculamos com a esperança de que alguma coisa pudesse resolver o medo e a vergonha de falar. E mais do que isso, na área jurídica, a gente sabe quantas vezes a gente precisa se colocar de uma forma mais marcante, de uma forma mais assertiva. São várias as situações em que a gente tem que se colocar de uma forma mais assertiva. Então, essa disciplina despertou muito meu interesse sobre o que faz a gente sentir o que a gente sente.
e ao sentir esse medo, ao sentir essa vergonha, nós nos calamos, né? O que faz a gente não falar. E principalmente nesse momento, nesse cenário em que nós precisamos divulgar o nosso trabalho. E como você bem falou, né, Dani, a divulgação hoje do nosso trabalho nesse meio, no marketing em geral, né, e principalmente no marketing jurídico, acontece com o que a gente chama de marketing de conteúdo. A gente precisa, de alguma forma, entregar algo do nosso conhecimento para mostrar para as pessoas o quanto nós somos especialistas e o quanto nós somos capazes de solucionar o problema dessas pessoas. E aí, então, mais ainda, a gente precisa sentir essa tranquilidade na hora de se colocar e de falar. Então, a minha jornada é com esse encantamento pela comunicação que abrange muito mais do que a gente perder o medo e a vergonha, né? É nós nos encontrarmos com nós mesmos, é nós nos encontrarmos com a nossa mensagem para que a gente possa transbordar. O meu objetivo nessa jornada não é simplesmente oratória, é a gente transbordar aquilo que já está dentro da gente. E eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso. Não é à toa que eu andei pelo direito, porque a minha veia filosófica é muito forte, eu amo filosofia, e aí tudo fecha com a comunicação. E por que, então, por que nós sentimos, então, esse medo, né? Esse medo de falar? Eu acompanhando o início da tua live, Dani, e em primeiríssimo lugar, né, antes da gente mergulhar nesse assunto do medo e da vergonha, eu quero te agradecer pelo convite. Obrigada por me trazer aqui. Mas, Para o menina, teu a público. quantidade de direct que eu recebo, direct mesmo, e às vezes até nas perguntas que falam assim, olha, eu quero muito começar, mas o pavor de gravar vídeo, o medo de gravar vídeo me afasta de tudo isso. Então eu fico Exato. adiando, eu fico procrastinando e acabo não entrando em campo. Sabe que eu também tenho uma história parecida. Não com gravar vídeo, mas com falar em público. Termine que depois eu conto minha história, que vocês vão rir muito aqui. E é interessante porque cada situação é um gatilho, né? Você falou assim, até hoje eu não me sinto 100% confortável, né? Você falou que faz muitas lives, mas até hoje não se sente 100% confortável. E a pergunta é, será que existe algum cenário em que nós vamos nos sentir 100% confortável? Porque em primeiro ponto, a gente vai sempre lidar, nós vamos sempre lidar com o imprevisível e com o imponderável. A gente vai lidar com a comunicação, que é uma via de mão dupla, é nós entregarmos uma comunicação e recebermos outra. Então, sempre é um imprevisível. O imprevisível, ele sempre mexe com a gente, ele sempre traz esse friozinho na barriga, e é justamente essa uma das bandeiras que eu levanto lá na mentoria de comunicação que eu tenho, de que o medo, ele nos acompanha. O medo, ele não precisa estar ocupando o lugar que ele está ocupando hoje, então sim, você pode ver o medo hoje em um lugar diferente do que você está vendo, mas jamais você pode criar a ilusão de que o medo não vai existir. O medo vai estar sempre ao nosso lado como qualquer outra emoção e é fundamental a existência dele porque ele é um grande informador. Ao contrário do que a gente pensa, o medo não é para nos bloquear, pelo contrário, é para nos deixar mais alertas e mais capazes e mais atentos para corrigir aquilo que precisa ser corrigido para nos aprimorarmos. Então, ele é um grande mecanismo de crescimento. Essa é a função do medo. Mas por que então a gente sente esse medo, né? Se ele tem essa função de crescimento, se ele tem essa função de nos informar daquilo que está vindo ali adiante, né? Aquele buraco que de repente a gente vai cair, aquela pedra onde a gente vai tropeçar, e o medo serve para nos alertar. Por que então a gente sente ele e bloqueia? Primeiro, é muito importante a gente olhar para isso que a gente está sentindo, e aqui a galera pode até comentar, né, qual é o grande objetivo hoje, se é gravar vídeos, se é fazer lives, ou se é gravar stories, o que a galera sente hoje na sua audiência, o que esses advogados sentem na sua audiência que vai ter mais aceitação, e o que então vocês gostariam de fazer, estão comentando aí. E é muito importante a gente olhar para esse medo com lupa, a gente olhar para esse medo na situação que ele está acontecendo, porque é olhando para a situação que a gente descobre os gatilhos que despertam esse medo. Então, o primeiro é a gente pensar na situação. Então, se você hoje quer gravar vídeos, pensa nessa situação e aí descobre o que causa medo em você.
Porque um ponto bem importante é a gente perceber que não existe o medo de gravar vídeos, o medo de falar em público, o medo de gravar stories. É o medo da consequência do que vai acontecer quando você gravar vídeos, quando você gravar os seus stories, quando você subir num palco para falar para a tua plateia. Então, existe uma técnica que eu ensino lá na mentoria, que é uma técnica com base na programação neurolinguística chamada multiplica 10 vezes. E aí, Dani, o que você acha? Eu passo essa técnica para o pessoal? Será Bora, que o pessoal... eu também quero, vou começar a aplicar agora. E essa técnica é muito importante para que você perceba o que está despertando o medo e mais do que isso, né? Então, qual é a situação? É palestra, é live, é vídeo? É importante que você descubra isso. E mais do que isso, do que na verdade você tem medo? O que está despertando esse medo em você? Então, a programação neurolinguística, para quem nunca ouviu falar, é muito baseada no sentir. Então, não é no pensar. Eu sei que para nós, da área jurídica, isso é muito difícil, é tudo muito racional. Nós pensamos muito, nós racionalizamos muito. Mas nesse momento é você se conectar com aquilo que, de repente, não é explicado, aquilo que você sente no corpo. Então, é sim, deixar o coração bater, deixar a respiração ficar mais curtinha, é se abrir para sentir isso, para você perceber em que situação que isso acontece. Então, vamos lá. Qual é o passo a passo da técnica multiplica 10 vezes? Pensa na situação que hoje você acredita que causa medo em você. Então, se for a gravação de um vídeo, se for gravar vídeos, imagina um momento concreto na tua rotina em que você vai gravar um vídeo. Então, fecha os olhos, vai para um cantinho, né, para ninguém olhar e achar que você é meio estranho. Fecha os olhos e aí imagina você gravando o vídeo. E ao imaginar, imagina com muitos detalhes, você se preparando, posicionando o teu celular, colocando uma luz, eu não sei exatamente qual é aí o aparato que você usa na tua gravação de vídeos ou que você vai começar a usar. Imagina você preparando tudo, imagina você gravando o vídeo e vai percebendo todas as etapas, a gravação do vídeo, a publicação desse vídeo, percebe o que desperta em você o desconforto, que pode ser uma respiração mais acelerada, o coração batendo mais forte, vai percebendo aí o que causa em você essa sensação de desconforto, porque é justamente perceber o que causa o medo de se comunicar que vai fazer com que você enxergue onde é que está esse monstro, né? Que na verdade a gente vai descobrir depois que não é um monstro. Mas então, ao imaginar, percebe no teu corpo, e aí a gente vai para a técnica multiplica 10 vezes. Quando você identificar qual é o ponto que te causa medo, então vamos imaginar que é a publicação do vídeo. Você grava, só que na hora de publicar o coração acelera, porque de repente vem algumas ideias aí, e é aí que a gente vai descobrir quais são as consequências que você está imaginando na tua cabeça. Então, imaginemos que é a publicação do vídeo. Multiplica 10 vezes. O que você vai fazer? Ao invés de imaginar você publicando o teu vídeo no Instagram, ou então no YouTube, fazendo o upload do vídeo, imagina 10 vezes mais forte essa cena. E como é que, por exemplo, você poderia imaginar? Imagina esse vídeo sendo projetado em um telão, em um estádio de futebol com 10 mil pessoas assistindo. Ou então mais, 100 mil pessoas assistindo o teu vídeo em um telão, sendo transmitido nesse estádio de futebol. E ao perceber essa cena multiplicada 10 vezes, aí vai ficar muito evidente qual é a consequência que você está imaginando. Talvez você está imaginando aí as pessoas falando sobre o vídeo no estádio, dizendo, ele não sabe nada, ela não estudou o suficiente, a advogadazinha volta lá para a faculdade. Você vai imaginar aí as consequências. Eu lembro que quando... Eu também tenho a minha história de falar em público, viu, Dani? É o medo pior de falar em cenário público. possível, né? Você imagina o pior cenário possível. O pior que pode Imagina o pior. Exatamente isso. E quando eu tinha esse medo de falar em público, claro que sempre vem o frio na barriga. Sempre vai vir a emoção e o frio na barriga. Se não vier o frio na barriga, eu costumo brincar com os mentorados.
larga currículo em outro lugar. Quando acabar o frio na barriga, quando não existir mais aquelas borboletas no estômago, é sinal de que não é mais importante para você. Então, o friozinho na barriga sempre vem quando eu vou subir num palco. Mas aquele medo que congela, eu percebi, quando eu visualizei, eu percebi o que estava acontecendo. Eu fechei os olhos, imaginei eu subindo num palco, imaginei, então, ao invés de, sei lá, 50 pessoas ali na minha frente, imaginei eu num estádio mesmo, olhando todo mundo na minha frente. E aí, de repente, eu visualizei o pessoal assistindo, eu comecei a falar, o pessoal começou a assistir, começou a se levantar e ir embora. Se levantava e ia embora. Levantava e ia embora. E aí eu percebi que o meu medo não era de falar em público, o meu medo era de ser abandonada. Era de ficar sozinha, era de falar para ninguém, era de falar para o silêncio, era de não ter uma resposta do que eu estava dizendo, de não ter uma compreensão do que eu estava dizendo, porque eu estava ali sozinha. Então, olha só o quanto a gente pode ir profundo na técnica multiplica das vezes. Quando você perceber qual é o teu medo, o medo de ser criticado, o medo de ser rejeitado, o medo de errar, o medo de não ser compreendido. Nós temos vários medos básicos. Quando você perceber o teu medo, aí sim você vai saber o que você precisa enfrentar. E Perfeito. quando você perceber o que você precisa enfrentar, aí a gente pode substituir a nossa história. E aí eu vou te contar como é que você substitui a nossa história numa outra dica quando eu falar sobre as lives. Então, olha só, a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje, Dani. Melody, é uma coisa que você... Porque, assim, minha realidade eu sei que um vídeo ainda trava, mas, assim, porque a gente a gente tem mania de perfeição, pelo menos eu tenho mania horrorosa de perfeição, então eu quero estar olhando exatamente pro buraco da câmera, eu quero estar falando correto, e é louco, porque, assim, gente, existe edição. Sabe como é que é? Existe edição. Eu sei que existe edição, mas se eu não falar corretamente do início ao final, para mim já não presta. Então, eu volto tudo de novo e falo tudo de novo, e nesse processo eu demoro horas. Mas, assim, o louco que você falou aí com relação ao medo, e quando a gente percebe o medo de você se sentir sozinho e não ter ninguém, e, assim, esse início é extremamente relevante, porque quando a gente começa a gravar vídeo, normalmente nossa audiência é pequena, então a repercussão é muito menor do que a gente está imaginando. Tanto para live, como para os vídeos do IGTV, para YouTube, para tudo. A gente começa com a audiência pequena. Então, essa audiência pequena, a gente não tem a repercussão, essa repercussão 10 vezes. A gente tem a repercussão é pequena. Então, assim, é isso também que a gente precisa, eu acho que a gente precisa mentalizar, que o máximo que pode acontecer é que poucas pessoas assistirem. Eu lembro que quando eu comecei a fazer live, e eu sou velha, tá, gente? Porque eu comecei a fazer live no Periscope. Periscope, eu nem sei se existe ainda. Mas eu comecei a fazer live. Eu não sei, sumiu. Eu também não sei, Dani. Depois que o Facebook entrou com a plataforma de live, meio que o Periscope deu uma queda, né? Então, depois veio pra cá. Enfim, eu fazia muita coisa no YouTube também, ao vivo. Mas, assim, eu fazia live e no início eu sabia que era para ninguém, que o nosso exercício para atrair audiência é o quê? Ter consistência. É você, mesmo para ninguém, você continuar insistindo. E eu lembro que, assim, fazer live para ninguém era muito chato, porque, assim, eu gosto muito da interação do outro. Eu gosto desses comentários que eu tô vendo, assim. Eu também sou assim. Isso me anima, isso faz com que eu fale mais, com que eu me empolgue. E quando não tem, e no vídeo gravado não tem, eu não tenho essa temperatura, eu não tenho esse feedback. É por isso que eu gosto. Assim, eu comecei odiando falar em público, mas eu fiquei sem vergonha depois de um tempo. Claro que eu passei por um processo muito grande, mas eu falo hoje para 10 mil pessoas, para gravar vídeo é um problema, porque eu não tenho feedback do outro. Exatamente, para você ver como é interessante esse conjunto de gatilhos, né? Que nos colocam nesse estado. Para muitas pessoas, justamente a interação é um problema. Justamente a interação é o que me dá medo de errar,
Porque se eu falar algo errado, alguém pode comentar imediatamente e me corrigir, e aí eu não vou saber lidar com isso, então gravar vídeo se torna mais seguro. Então é muito interessante o quanto a gente precisa perceber o que na verdade está nos causando medo, para que nós possamos saber como lidar com cada um desses gatilhos. E aí você vai perceber se é a interação, é a ausência de interação, é a necessidade de confirmação, e aí a gente pode aplicar algumas técnicas. Claro que muitas vezes a gente precisa ir mais fundo, e aí você precisa do acompanhamento de um profissional. Se você precisa ir mais fundo nisso, percebe um bloqueio muito profundo, aí sim, eventualmente, a gente precisa ir em algum momento no passado, ou em alguma... ver de forma mais clara como você aprendeu o quanto era ruim se expor. Mas, em linhas gerais, a gente tem esse medo de falar em público por algum desconforto, e aí você vai descobrindo a técnica multiplica das vezes o que é exatamente esse medo, para que você possa fazer algo mais direcionado. Outro ponto que também é muito comum, Dani, nos vídeos e nas lives em geral, em qualquer momento que a gente vá gerar conteúdo nas redes sociais, seja por vídeo, seja por lives, é surgir aquele pavor, aquele pânico sobre o que falar. E a ideia de que o que eu tenho para falar não é importante, ou o que eu tenho para falar ainda não é bom o suficiente, ou não é profundo o suficiente para ajudar alguém que possa me assistir. E muitas Em vezes... direito tem uma questão específica, sobretudo de alguns mentorandos meus também, com relação ao medo, mas o medo de assim, mas eu tenho que, para me expor, alguns pensam nisso, eu preciso conhecer toda a letra da lei, porque pode surgir alguma questão jurisprudencial ou letra da lei que eu não vou saber responder na hora que me perguntarem. O que eu vou fazer? Eu vou travar no meio do negócio, não vai acontecer. É isso mesmo, exatamente isso. E ou então, mesmo não sendo ao vivo, né? Tem esse ponto é fundamental. Podem me perguntar alguma coisa que eu não vou saber responder. E se não for ao vivo, talvez o meu conteúdo vai ficar meio raso, deixa eu estudar mais um pouco, porque eu preciso falar algo que não seja o que estão falando por aí, ou seja mais profundo do que o que estão falando por aí. E aí, com isso, a gente vai se prendendo em um ciclo de ter que estudar um pouquinho mais. E aí, assim que eu estudar um pouquinho mais, aí eu faço essa live. Assim que eu estudar um pouquinho mais, aí eu gravo esse vídeo. E aí a gente vai tendo uma baita de um argumento para a gente deixar para amanhã, né? Para a gente gravar amanhã, fazer nossa live amanhã, até o momento que a gente ficar pronto. Quando a gente ficar pronto, aí a gente vai. Só que esse ficar pronto não chega nunca. Então, dois pontos muito importantes que eu gostaria que você, se você está com papel e caneta aí, ou se você só mentaliza, só memoriza, presta atenção agora que eu vou te falar uma coisa muito importante. Se liga na dica, gente. Se liga na dica. 2 pontos fundamentais. Um ponto interno, a tua mentalidade. Eu quero te dar uma dica para que você possa olhar de uma forma diferente essa necessidade de ter que saber mais, ou então uma confirmação de que sim, o teu conteúdo é relevante, é importante para você falar nesse momento que você já sabe agora, aqui e agora, você já pode falar para a tua audiência, porque sim, é relevante. E o outro ponto que eu vou te falar é objetivo, como é que você vai se organizar para então não lidar com essa armadilha do o que eu vou falar e o que eu vou falar não é importante. Então, primeiro ponto, internamente, a tua mentalidade. Tenha certeza de que sim, o que você vai falar é importante. Isso não sou eu que estou falando. Os romanos falavam isso. A gente estuda tanto direito romano, tudo que a gente estuda no direito civil, direito de família, com base no direito romano. Então, vamos aprender mais um pouquinho com os romanos. Eles falam que nós somos seres únicos e irrepetíveis. Isso significa que cada um de nós tem apenas um lugar para ocupar nesse mundo e apenas um papel para ocupar nesse mundo que é irrepetível, ninguém mais pode ocupar. Então, cada vez que você, que estudou tanto, e eu tenho certeza que você estudou pra caramba, porque, bom, não dá para enxergar mais aqui atrás, ainda tem uns códigos, viu? Ainda tem uns códigos aqui atrás de mim. Você que estudou tanto, que tem tanto conhecimento, pensa em não falar. Cada vez que você decide não se colocar, não falar nas redes sociais, não falar sobre o seu trabalho, não gerar conteúdo para as pessoas,
você está deixando de ocupar esse lugar do ser irrepetível e único que você é. Existe uma história muito interessante, greco-romana, é uma história grega, na verdade, sobre a batalha de Atenas e Pérsia. E era uma batalha bem difícil, Atenas era pequena e os persas eram nossa, me faltou a palavra. Eles eram um batalhão enorme, eles, enfim, tinham muitos soldados, e Atenas não, Atenas era uma cidade pequena, Pérsia já era um império enorme. E eles, então, travaram essa guerra, que é a Guerra de Maratona, e Atenas tinha receio, então, de perder a guerra. Imaginou que possivelmente perderia a guerra, então eles combinaram que, se até a data marcada os atenienses não voltassem, eles iriam, então, recolher todos os bens de valor, tudo que tivesse de importante em Atenas, e iam abandonar a cidade, porque certamente os persas iriam lá e destruiriam a cidade. Então, antes disso, eles recolheriam tudo e abandonariam a cidade. E aí, então, de alguma forma, Atenas ganhou essas histórias incríveis, né? Essas histórias gregas incríveis. Atenas ganhou a guerra mesmo em um número menor, e com isso eles escolheram um soldado chamado Fidípedes, que era um soldado muito guerreiro, um guerreiro muito, muito bom, mas também um corredor muito bom. E aí, então, eles enviaram ele, que seria o mais veloz, para voltar até Atenas correndo, para avisar o povo de que sim, eles ganharam a batalha, que não precisaria, o povo não precisaria então mais abandonar a cidade. Fidípedes então voltou correndo na velocidade, na máxima velocidade que ele pôde, e ele já estava tão extenuado, tão cansado com a guerra, que a única coisa que ele pôde fazer foi entrar em Atenas e dizer uma única palavra: vencemos. Vencemos. E depois de dizer essa palavra, ele caiu morto. Ele morreu. Ele não conseguia fazer mais nada. A única palavra que ele disse foi vencemos. Então a gente pode se perguntar a partir dessa história, né? E se ele não falasse, se ele não tivesse tido força para falar essa única palavra que ele precisava falar? Ou então se ele se rendesse à confusão, se rendesse à dúvida e dissesse uma outra palavra qualquer e não dissesse a palavra certa, que é vencemos? Se ele tivesse feito qualquer outra coisa, todo o povo ateniense não estaria na sua cidade, estaria ameaçado, estaria, enfim, aniquilado. Essa história faz a gente pensar no quanto nós somos uma única palavra. Cada um de nós somos uma única palavra. E cada vez que a gente não fala essa palavra, a gente está deixando de gerar os resultados que a nossa palavra pode causar no mundo, pode causar para as pessoas que estão nos assistindo. Essa, então, é a ideia que eu gostaria que você pensasse para você girar a chave cada vez que você se pergunta se você devia ou não falar aquilo que você sabe, compartilhar aquilo que você sabe para as pessoas. E quando você receber os primeiros comentários, as primeiras mensagens inbox dizendo: nossa, o que você falou foi incrível, muito obrigada por isso, aí você vai lembrar de mim. Aí você vai lembrar que sim, sempre tem alguém que é tocado pela sua mensagem, sempre tem alguém que gostaria muito de saber o que você está querendo dizer. A Dani falou agora, né, sobre a situação de tantas a situação de tantas e tantas pessoas, né? Responsabilidade. O fato de você não procrastinar sua entrada, também que a gente fala, tudo tem um preço. O preço de se movimentar tem um preço, o preço de ficar parado e escolher não fazer nada tem um preço, olha, por diversas vezes é muito maior do que o preço de você escolher entrar em ação. É uau mesmo. É uau Exatamente. mesmo. História linda. E a Dani falou aqui no início da live, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, é porque eu recebi uma mensagem até engraçada por direct, uma seguinte frase, né? Porque a gente expondo na rede social não é a regra, na verdade, gente, é mais exceção do que vocês possam imaginar. Mas claro que a gente tem que estar preparado para críticas, né? A gente tem que estar preparado para crítica e até tem que se decidir internamente que direção você vai fazer, o que você vai fazer com aquela crítica. Se você, enfim, você precisa decidir com você mesmo se você vai ouvir, se você não vai ouvir, enfim, como é que você vai se trabalhar nessa crítica.
E eu recebi, foi até numa live que a pessoa colocou a frase aqui ao vivo, falou assim, olha, quem ama, bloqueia. Pelo amor de Deus, bloqueia essa pessoa que ninguém tá aguentando mais. Muito bom. Quem ama, bloqueia. Eu tenho um grande amigo que ele fala também, limpe o seu jardim. Então, não deixe ninguém ficar sujando o seu jardim. Se vier comentário criticando, e aquela crítica destrutiva, né? Porque as críticas construtivas, sim, são bem-vindas. Agora, aquela crítica que é o hater, né? Que é só o criticar pelo criticar. E existem, né, os estudiosos de marketing digital, eles falam que, inclusive, dá para até hoje a gente ter uma estatística, né? De 100% das pessoas que nos ouvem, pelo menos 3% não vão concordar com absolutamente nada do que nós vamos falar. Então, sim, nós vamos ter pessoas que não vão concordar com o que a gente vai falar, nós vamos ter pessoas que vão criticar. A crítica é certa, mas a, a notícia maravilhosa é que você tem 97%. Você tem 97% para te ouvir. Então, limpe o seu jardim. Se vierem críticas, deleta o comentário, bloqueia a pessoa, deleta o comentário do teu vídeo e segue em frente, porque sim, sempre tem alguém que precisa continuar ouvindo você. A Dani falou no início da live sobre o número de pessoas no nosso país que são analfabetos funcionais, que não conseguem compreender a informação que leem e muitas vezes não conseguem sequer ler. Então, o quanto a tua informação, o teu conteúdo que vai falar sobre os direitos que essas pessoas têm, o que elas podem fazer no seu dia a dia, o que elas precisam compreender, o que elas precisam procurar para poder ter uma vida melhor ou para poder ter os direitos mais protegidos, o quanto você pode ajudar essas pessoas compartilhando esse conteúdo que elas não vão ter acesso em qualquer outro lugar. Muitas vezes elas não vão ter acesso em lugar nenhum, se não for pelo teu conteúdo por você. Não, além disso, a gente ainda tem o pessoal que não são poucos, tá? Tem muitas pessoas que têm um celular e através de aplicativos eles querem conhecer, mas são os deficientes visuais, tá? Que você tem condição de chegar muito mais longe se você tiver um conteúdo diversificado. Porque a gente parece que o Brasil, ou parece que o país inteiro é feito com pessoas, digamos assim, que está todo mundo na média, que as pessoas não têm dificuldade. Não é assim. A gente precisa trabalhar, sobretudo no direito, no sentido de atingir o maior número de pessoas, de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, que a gente não trabalhe só com a média de pessoas que a gente conhece, mas de fato que a gente procure impactar pessoas que realmente precisam daquela informação. E se você não conhece quem está do outro lado, tenta mapear isso, porque assim é muito comum, sobretudo na zona rural, por exemplo, quem trabalha com previdenciário ou quem trabalha com direito trabalhista, você ter, estou falando de diversas áreas, mas você ter clientes que não têm uma educação formal de qualidade, ou mesmo tenha deficiência visual, e que você precisa que esse conteúdo chegue a essas pessoas para que elas também possam acessar seus direitos. A gente precisa incluir e não excluir pessoas. Exatamente. Maravilhoso isso, Dani. É isso aí. E é muito, toda a forma hoje de compartilhamento de conteúdo, toda a possibilidade que nós temos hoje de compartilhar, de ter acesso aos conteúdos, isso é muito inclusivo. Isso é muito inclusivo. Então, você não está só ajudando, você está ampliando o impacto da tua mensagem, a chegada da tua mensagem para cada vez mais pessoas. Com isso, claro que você vai ter o retorno desse trabalho. É claro que para ter uma sustentabilidade a gente precisa ter um retorno financeiro do que nós estamos fazendo, mas é muito natural, é um sistema natural de dar e receber. É você entregando o conteúdo naturalmente, você vai gerar a sensação de reciprocidade, o sentimento de reciprocidade naquele que está recebendo o teu conteúdo, que naturalmente vai se aproximando de você e vai querendo chegar mais e mais perto de você e vai querendo ter mais de você. Isso significa sentar na tua frente e se tornar um cliente. Então, é natural quando você compartilha conteúdo, e principalmente quando você busca impactar o teu conteúdo, você não precisar vender, e sim as pessoas quererem comprar. E isso a gente fala em qualquer área, né? Seja em qualquer área, com qualquer profissional liberal, inclusive na área do direito. Sim, quanto mais nós compartilhamos conteúdo de qualidade, mais as pessoas vêm querer saber. Elas vêm querer saber mais e querer ficar mais perto da gente de uma forma natural,
pela reciprocidade, pelo sentimento de troca, de agradecimento. Outro Exato. ponto também bem importante que eu quero falar para você, que é importante não só para a gravação de vídeos, mas também para as suas lives, para qualquer conteúdo que você vai gerar, é como você vai se organizar. E quando nós temos essa ideia, passa esse pensamento de que nós não temos nada de importante para falar, o que eu vou falar hoje? Ah, eu podia fazer uns stories, mas não me vem ideia nenhuma. É para você não passar por esse momento que você precisa ter uma organização prévia. E a organização prévia é a criação de uma linha editorial. A Dani já me falou o quanto ela pega os mentorados pela mão, o quanto ela, inclusive, sugere conteúdos, ela ajuda na criação de pauta, ajuda na criação de roteiro. Então, mais ainda com a ajuda da Dani, você precisa ter essa organização de uma linha editorial prévia, para que no momento da gravação do teu vídeo, no momento da tua live, no momento dos teus stories, você seja um funcionário da tua empresa. Em vários outros momentos você vai ser aquela pessoa que cuida do estratégico do teu escritório, que cuida do estratégico do teu trabalho. Mas nesse momento você tem que ser um funcionário, você tem que olhar para a tua pauta, os assuntos que você listou ali e cumprir. Porque se você abrir espaço para pensar o que me deixa à vontade para falar hoje, o que hoje tem mais a ver com o que está acontecendo no momento? Pronto, aí você abriu espaço para a tua mente crítica, você abriu espaço para a tua mente que julga, que coloca medo, que vai projetar histórias. Então, nesse momento tem que vir o executar. A gente vai ter muitas forças aí de resistência, ou seja, em outras palavras, né, as forças são nada mais do que os nossos pensamentos. Pensamento que diz que a gente pode deixar para depois, eu posso deixar para gravar amanhã, eu não vou conseguir fazer bem o suficiente. Então, tudo isso é um movimento de resistência que o Steven Pressfield fala muito, né, que é um filósofo moderno, ele fala muito sobre esse movimento da resistência. Então, quanto mais nós ligarmos o piloto automático e a gente entrar no modo execução nesse momento, mais a gente vai estar diminuindo a resistência. E como é que você faz isso? Cria uma linha editorial. Então, primeiro, abre a agenda e fecha um horário da tua agenda para a criação da tua linha editorial da semana. E aí, nesse momento, você vai pesquisar, você vai, talvez, olhar as mensagens que você recebe no inbox, vai olhar o conteúdo que a Dani envia para você, vai olhar as sugestões de pauta que a Dani talvez envie para você, se você conversa sobre isso com ela, se você é mentorando dela. Enfim, você vai olhar todas as informações que você pode ter para montar a tua linha editorial daquela semana. E aí define 7 assuntos, eu sugiro, na mentoria eu sugiro que você comece listando 20 assuntos, para você ter assunto de sobra. E aí, depois desses 20 assuntos, toda semana você vai trazendo assunto novo. E naturalmente o teu olhar vai se acostumando. Você vai olhando uma notícia, você vai olhando na rua o que aconteceu, você recebe uma mensagem, você atende um cliente. E claro que a gente não pode referir detalhes de um atendimento, a gente não pode referir informações sobre o cliente, mas a gente pode falar sobre o tema em geral que envolve aquele atendimento, que de repente está sendo muito recorrente. E as pessoas vão querer saber sobre isso. E aí você E constrói a tua outra pauta. questão E nesse momento também se é torna um segurar um pouco funcionário. a ansiedade, né, Melody? Eu digo segurar a ansiedade no sentido de você pegar a informação e organizar e guardar. Não é porque você recebeu a informação nua e crua, anatória, que você vai soltar naquele momento. Segura a ansiedade, Exato. porque essa Isso. informação é fundamental até para você entender um pouco melhor ela antes de você soltar no ímpeto. Tá? É Exatamente. importante. Em rede social, a gente precisa aprender a segurar a ansiedade para não fazer bobagem, até para não criar inconvenientes e bobagens, que eu costumo falar muito isso. Porque, sobretudo na advocacia, as pessoas são muito ansiosas. Eu quero entrar na rede social, já quero dar resultado amanhã. Eu quero ter 1.000 seguidores amanhã. E esse é um trabalho de construção de médio e longo prazo. Existe todo um trabalho de planejamento que a gente precisa começar a fazer primeiro. A gente precisa entender para que vai funcionar esse canal. Digamos assim, ter um canal jurídico não quer dizer que você vai ser o influencer do direito.
A gente precisa entender esse papel, dentro da sua estratégia de marketing jurídico, qual o propósito daquele canal, quem você quer atingir, quem é seu cliente-alvo, tá? Tem algumas questões que precisam ser respondidas para, de fato, você ter, digamos assim, os indicadores certos para medir os seus resultados e evitar aquela velha comparação que a gente sabe que existe de um perfil se comparando com o outro. Isso não existe. Exatamente isso, Dani. E além de segurar a ansiedade, você tocou num ponto muito importante. Além de segurar a ansiedade, de fazer com que você não se precipite na hora de gerar o teu conteúdo e acabe falando algo do que você vai se arrepender depois, faz com que você tenha o hábito de olhar tudo ao redor e jogar na tua linha editorial para que quando você vá gerar o teu conteúdo, e isso sim pode ser feito em um horário que você também pode definir na tua agenda, você faz de uma forma organizada, voltando naquele conteúdo para poder elaborar de uma forma mais profunda. Então, eu sugiro que você crie a tua linha editorial em algum aplicativo que você possa ter na palma da mão. Se você está andando pela rua, se está acontecendo alguma coisa, não gere conteúdo imediatamente em cima do que está acontecendo. Exatamente como a Dani falou, joga na tua linha editorial, no teu aplicativo, na tua lista, joga o assunto. Coloca lá, nem e aí que seja no bloco de nota, gente. Nem que seja no bloco de nota. Tem a ideia, guarda. Exatamente, isso aí. E aí você tem uma lista enorme. Quando chegar o momento de você gerar os teus vídeos, e você pode gerar em série para que seja para otimizar o teu tempo, para que seja de uma forma mais produtiva, aí você tem a tua lista de conteúdos já pronta para você falar a respeito. Outra técnica, Dani, eu bem sei que interessante. Você parou um monte de técnica, viu, hoje? Ai, é tanta coisa que eu quero falar para essa galera, porque o meu objetivo aqui é que o pessoal já saia gravando vídeo, Pronto. saia marcando live. Vamos lá. Esse é o objetivo. Uma técnica que também é muito interessante para o caso, para o que você falou que estava vivendo, né? O gravar vídeos e aí não ficou bom, vamos gravar de novo, vamos gravar de novo, vamos gravar de novo. É a técnica grava 5 vezes e não olha. Também é com base na programação neurolinguística, grava 5 vezes e não olha. Então, define a tua pauta, define o assunto do teu vídeo, organiza a forma como você vai gravar e começa a gravar. E grava até o final. Vai até o final. Não para porque errou, não para porque deu uma pausa, não para porque gaguejou. Grava até o final. E aí você vai fazer isso 5 vezes sem olhar. Então, grava uma vez, não olha. Grava a segunda vez, não olha. Grava a terceira, grava a quarta, grava a quinta. Se o teu conteúdo tem uma duração, sei lá, de 3 minutos, né? Um videozinho super rápido, você demorou aí 15 minutos porque você vai gravar na sequência. É no tiro mesmo. Grava a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Quando você gravar a quinta vez, aí você olha o vídeo que você acredita que é o mais interessante, que ficou melhor. Geralmente o quinto é o que fica melhor. Mas aí você compara com o teu primeiro vídeo. Ao gravar 5 vezes sem olhar, você vai permitir o teu crescimento sem ativar o teu julgamento, o teu auto-julgamento. Porque ao olhar os vídeos, você vai colocando defeito. E isso vai minando a tua confiança para tentar de novo. E aí você vai perdendo a energia e não vai conseguir gravar de novo. Então, sem olhar, você vai focar no aprimoramento. Foca no teu crescimento, sem focar no julgamento que a gente faz. Ficou baixo, Melody. Tá bom o áudio, gente? Tá me ouvindo? Agora. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Ah, tá. Tá bem. E travou em que parte? Travou Não, no. Eu já tinha falando terminado? dos 5 vídeos. Tá falando dos 5 vídeos. Do auto-julgamento. Ah, isso. Então, ao gravar 5 sem olhar, você foca no teu crescimento, no teu aprimoramento, sem ficar se julgando, sem ficar focando no julgamento que vai minando a tua energia e aí você acaba cansando e acaba desistindo do teu crescimento. Então, grava 5 vezes e não olha. E depois que você gravou o quinto vídeo, um desses você tem que publicar. Um desses você tem que publicar. Não pode ficar também com 5 vídeos gravados e não publicar, né? Um deles você tem que publicar.
Eu vou gravar 10 só por segurança. Só para garantir que vai ficar bom mesmo, né, Dani? É. Vamos gravar 10. Ai, excelente. E tem um ponto específico sobre lives. Não sei se a galera quer saber aqui sobre lives, mas eu E tenho aí, uma gente, dica quer também saber para sobre dar para lives? canal de Deixa seu coração. comentário aqui embaixo, né? Comenta Deixa aqui a seu galera que comentário. está com medo de fazer live. Só de pensar em fazer uma co-live, o coração É, já. Ah, cala lá a na boca. mentoria eu trago o pessoal para fazer uma live, eles escolhem tema que eles se sentem Opa! normalmente seguro, porque eu sei que o início é difícil, sobretudo para quem vai encarar uma live sozinha ou sozinho, né? Então, na mentoria eu convido a todos para vir fazer uma live comigo pontualmente de um tema que eles escolhem. E isso é extremamente Opa. relevante porque dá maior segurança. A gente faz uma grande conversa, né? E as pessoas, muitos, acho que a maioria acaba gostando. O medo se transforma de uma outra maneira, sabe? Porque nunca veio, nunca Isso. testou. Então, o medo, eu acho que vem de uma outra forma. Vale a pena fazer live para quem tem poucos seguidores? Sem dúvida. A questão de seguidores é exatamente isso. Enquanto você está inseguro, você pode fazer para poucas pessoas, que a repercussão não vai estar tão grande. E aos poucos, quando você vai criando o hábito de fazer, você também está atraindo novos seguidores, está atraindo uma audiência nova, está renovando a antiga. As pessoas estão lhe conhecendo mais, então você está atraindo um público diferente, qualificando mais o seu conteúdo por meio de lives. É um Opa. crescimento, você cresce e sua audiência cresce intelectualmente falando, e não só isso, ela cresce junto com você. Eu acho que todos os dois, tanto você como sua audiência, se beneficia desse exercício. Exatamente esse Bom, ponto, né, Dani? já Muitas tem um pessoas monte de vêm me gente aqui que perguntar. colocou que quer as dicas da live. Ah, então vamos lá. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Ah, mas se eu tenho poucos seguidores, será que eu preciso ficar postando? Será que eu preciso ficar fazendo lives? É justamente o raciocínio inverso, é você postar e fazer lives para justamente você ter mais seguidores. Quanto mais conteúdo você compartilha, mais pessoas vão chegar. E não é não o movimento inverso, esperar ter para gerar, não o contrário, gerar para ter. E com relação às lives, especificamente como você se sente para fazer as lives, é muito importante você perceber, primeiro, do que você tem medo, né? E aí a gente volta para aquela técnica. O que, que você tem medo que aconteça nas lives? Se você perceber qualquer um dos medos, o medo de errar, o medo de falhar, o medo da rejeição, percebe que o medo ele pode ser o teu grande orientador. Então, ele não precisa te bloquear. A partir do momento que você percebe ele, é muito importante você se colocar na posição de um observador. E ao se colocar na posição de observador, você se desassocia desse medo e ele não te engole mais. Então, ao perceber que você está consciente de que o medo está ali, então é como você dizer, tá bem, eu estou vendo aqui, eu estou com medo de errar. Quando você faz isso, você já automaticamente se desassocia desse medo e já coloca ele em um outro lugar, porque você já não está mais sendo engolido por esse medo, ele já vai para a tua posição de observador. Além disso, além de perceber o medo que está acontecendo, você pode se tornar mais familiarizado com a live, como se você estivesse fazendo lives e estivesse ganhando experiência em lives com duas técnicas. Primeiro, pratica. Uma vez só. Pratica para valer mesmo. Então, se a Dani te chamar lá na mentoria para fazer uma co-live, prepara o teu conteúdo e pratica. Clóvis de Barros Filho fala com um balde de pendurado numa vassoura. Ele bota o balde, olha para o balde e fica lá, dando a aula dele. A aula dele é incrível, né? Ele apresenta a aula dele para esse balde primeiro. Então, pratica uma vez, porque isso já vai fazer com que o teu cérebro verifique os pontos que precisam ser ajustados, verifique o que você precisa complementar, e isso tira aquela sensação de não estou pronto o suficiente. Não sei se vai dar certo, não sei se eu sei tudo, não sei se eu vou saber. Então, tudo isso, quando você pratica na íntegra, uma vez só, o teu cérebro já verifica e você já se sente mais confiante, mais tranquilo de que está tudo pronto, está tudo bem, você está pronto para fazer essa live. Segunda técnica é você
Deixa eu só tirar aqui o som. Segunda técnica é você visualizar, e aí é total programação neurolinguística. Fecha os olhos e visualiza tudo o que está acontecendo. Visualiza você entrando na live, a Dani mandando convite, você entrando na live, apresentando o teu conteúdo, visualiza as pessoas comentando, e aí está um ponto muito importante. Lembra daquela historinha que a gente conta pra gente mesmo? Eu falei lá no início da live, quando você tá gravando teu vídeo, quando você publica o vídeo, você imagina as pessoas criticando, haters, você imagina as pessoas levantando e indo embora da palestra. Agora é o momento de você escolher a história certa para contar. Já que você está contando uma historinha para você de medo, de abandono, de rejeição, de crítica, de caos, e aí isso causa esse medo, esse vulcão dentro de você, escolhe uma outra história, já que a gente só está escolhendo histórias, né? São apenas escolhas de histórias, então vamos escolher uma outra história? Escolhe uma história mais próxima da realidade, das pessoas comentando, as pessoas compartilhando, as pessoas mandando direct para você depois, alguns talvez até dizendo, não sei, não concordo, mas muitos querendo saber mais, muitos agradecendo, porque isso sim é mais próximo da realidade, não aquela história do caos, de haters, dezenas e dezenas de haters comentando. Então, a partir da tua visualização, você vai escolher uma outra história. Então, visualiza quantas vezes você quiser. Fecha os olhos mesmo, fica um momento só com você antes dessa live acontecer e visualiza tudo até o final. Volta, visualiza de novo, porque para o teu cérebro não existe diferença entre a visualização e a realidade. E para ele, você está se tornando super experiente em lives. E aí você vai ser talvez aquele que fez mais lives na história. Visualiza aí umas 10 vezes e você já vai ter feito 10 lives. Tem uma dica prática também, sobretudo para aquelas pessoas que têm medo de não saber a resposta. Mas eu não tenho a resposta certa. E ali é live, ao vivo, você tem que dar algum retorno. Então, tem sempre a saída, assim, de acordo com a minha prática, pela minha experiência, porque você não está dando uma resposta errada. Você não está dando uma resposta nem certa nem errada. Você está dando uma resposta de acordo com o que você utiliza, pelo método que você faz. E você não está de acordo com a jurisprudência tal, de acordo com o autor. Não, é de acordo com você. Os casos que chegaram até mim, eu trabalhei e conduzi dessa maneira. A forma pessoal como você lida com essa questão impede, inclusive, daquele medo de eu não... Isso eu não conheci a letra do direito toda ali. Você não precisa conhecer. Você pode falar da sua atuação, da sua prática, porque lá para a pessoa que está do outro lado, normalmente quem está do outro lado lhe assistindo, ele não está lhe medindo com relação ao quão conteúdo e quão decoreba, o quão astro você é. Não. Você vai exatamente trazer a sua prática ao vivo, que é isso que interessa o outro, porque ele quer sentir mais confiança e quer conhecer esse profissional que você é. Exatamente, é isso. Esse é um ponto fundamental, né, Dani? Primeiro, você saber que o que você sabe já é o suficiente. Se por acaso vier uma pergunta que abranja aquilo que também você não sabe, alguma coisa você vai conseguir dizer, e aí você vai poder fugir por essas dicas que a Dani está falando. E outro ponto também é que você não vai estar falando, você não vai estar dando uma aula para alunos do direito, você vai estar falando para pessoas que precisam saber na prática, na vida real, o que elas podem, como você pode ajudar elas, como elas podem ser ajudadas por você. Então, você realmente não vai precisar ter essa profundidade de conteúdo e todo esse número de fontes, de autores que você precisa saber na hora da sua live. Não é uma prova, você não está fazendo uma peça. Isso é que é interessante. Você está construindo uma peça, não é uma prova que você tem que fazer. Então, assim, é um papo, realmente é uma conversa descontraída entre você e o outro lado. Com relação à resposta, é importante treinar o tom de voz para gravar vídeos e lives? Sim, é importante você treinar o tom de voz, mas é importante que sua voz também não seja artificial. Lembra que você está dialogando com uma pessoa que está do outro lado. Você digamos assim, você não está falando com uma plateia. Não sei, quando a gente está numa palestra, por exemplo, está falando com uma audiência grande, uma plateia.
Mas quando é essa relação entre lives, mesmo que a gente está aqui nós duas, eu e Melody, a gente está conversando com vocês um a um. Cada um está num celular diferente. Então a gente está é uma conversa, a gente está dialogando na primeira pessoa. É você. Então, não precisa, não é o tom professoral que a gente chama, né? A gente não precisa, digamos assim, a gente precisa de ritmo, sim, a gente precisa falar com a energia, assim, senão vocês dormem, fica chato o papo. A gente precisa treinar, sim. Oi, pessoas! Olha, Instagram derrubou a gente, nem avisou a gente do horário. Então, eu tô aguardando a Melody retornar para que a gente possa encerrar, para que a gente possa conversar e encerrar. Trazer Melody para cá, exatamente para a gente e encerrar, né? Já que a gente não teve a oportunidade de encerrar. Ela está entrando e a gente vai conversar um pouquinho sobre lives. Agora, conta aqui pra gente qual o maior medo de vocês em fazer live. É o medo, de fato, de não ter ninguém? Ou da repercussão? Ou de falar alguma coisa que não deveria? Coloca pra gente, enquanto está conectando aqui, o seu principal medo em fazer live. Confesso que eu tô gostando bastante desse papo de hoje. Não vou mentir do horário, mas assim, confesso que eu tô gostando bastante desse papo de hoje. E medo de não ter ninguém, né, doutora Carolina? Mas assim, se você pensar, tem um lado positivo também, o medo de não ter ninguém. Enquanto a gente se acostuma, não é de não ter ninguém, porque sempre vai ter alguém do outro lado. Mas assim, enquanto você se acostuma a fazer lives, enquanto você vai, digamos assim, tendo o traquejo em fazer lives, eu estou tentando adicionar a Melody aqui, tá, gente? Enquanto a gente está, digamos, adquirindo a experiência para fazer melhor, a nossa audiência está aumentando e crescendo junto. Diga aí, dona Melody. Marquinho nos expulsou. Eu costumo dizer, o Marquinho nos expulsa. O Instagram expulsou e nem avisou. Porque normal, ele nem avisa. Nem avisou. Que falta de respeito. Mas o que você estava falando é muito importante, né, Dani? Primeiro, a gente compartilhar conteúdo sabendo que a gente não está dando aula, não está prestando concurso, não está fazendo uma peça, né? Nós compartilhamos conteúdo sabendo que nós estamos falando com gente, né? Nós estamos falando com pessoas que querem apenas ser ajudadas, querem apenas saber de que forma a gente pode ajudar elas mais. Outro ponto. Melody, a maioria são leigas. A maioria são leigas. De fato, elas estão buscando um outro tipo de informação que não a letra do direito em si. Né? Eles estão. Exato. E parece que ficou branco ou preto o seu vídeo. Você virou alguma coisa assim. Elas não estão buscando a letra do direito, assim. Eles estão. As pessoas vivem problemas reais e elas querem ser ajudadas nesses problemas reais que ela vive. E, tipo assim, parece que você fez direito e se desconectou dos problemas de verdade. Não pode. Exato, é exatamente isso. É justamente quanto mais específico nós somos e quanto mais conectados com os problemas reais nós somos, mais nós impactamos na nossa mensagem. Porque mais cria aquela sensação de, nossa, parece que ele está falando comigo nesse vídeo. Nossa, parece que ela está falando do meu problema nessa live. É só quando você consegue se conectar com a vida real, com o mundo real, que você consegue causar esse impacto na sua mensagem. Bom, falando então para a gente finalizar, para eu finalizar o que eu trouxe aqui para você. Claro, você finaliza aí quando você quiser com essa galera, né? Mas o pessoal falou do medo. Finalizamos juntas também. O pessoal falou do medo de não aparecer ninguém, né? O medo de não aparecer ninguém na live. E o medo de não saber o suficiente, foi isso? De não saber o conteúdo suficiente para uma live. Dois pontos muito interessantes. Primeiro, né? O medo de não aparecer ninguém. Também já tive minhas lives com 0 participantes.
Não, E é sabia que justamente eu nunca tive com zero, já tive com poucas pessoas, mas com zero não. Até zero perguntaram que antes existe um é melhor horário para perturbador. fazer live. E, na sua opinião, existe um melhor horário para fazer live? Existe, Dani. A gente tem que, cada vez mais, a gente tem que observar que está acontecendo um volume maior de lives, está crescendo cada vez mais o Instagram. Não sei até quando, daqui a pouco a gente vai ter uma outra rede social e aí talvez a gente migre para essa outra rede social. Mas nesse momento o Instagram está vivendo um boom, né? Está vivendo um crescimento. E as lives são uma forma de comunicação muito famosa no Instagram. Então é importante sim a gente observar os horários de engarrafamento. Eu estou vendo que às 8 horas da noite é Eu tenho bastante complicado você evitado. fazer live. Eu tenho evitado, Exatamente. Eu confesso. Às também. 20 horas eu tenho Eu também. evitado. Então, às 21 horas ainda é um bom horário. E aí vai, né? Se você quiser entrar no madrugadão, também você pode fazer uma live da madrugada, vai ter gente para assistir. Já assisti live à 1 da manhã e tinha muitas pessoas, então depende, Eu claro, muito da tua assisti uma audiência. live 5 horas da manhã que tinha mais de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas? 50 mil pessoas. Eu assisti uma Nossa, live. até me veio ideias agora. 50 mil pessoas, 5 horas da manhã. Ok, eu provavelmente não faria uma live 5 horas da manhã, porque provavelmente não dá. Eu Isso. fiz uma com a Melody 7h30, 7h29 da manhã. Mas assim, tem que cuidar, porque a voz da gente ainda tá meio rouca, o olho ainda tá meio inchado. Exato, Aham. A Bruna Paula tá exatamente. colocando Então, que depois das 23 é show. Vou tentar. Vou tentar. Por enquanto, eu sair do tenho horário. buscado soluções em 21 horas, 22 horas, até as 19 horas, para fugir um pouco do engarrafamento das 20 horas, que eu tenho percebido que muita gente escolhe as 20 horas, assim, de boa. A gente quer proporcionar audiência que tenha o maior número de informações possíveis. Então, por que a gente vai concorrer com isso? Não precisa. Exatamente. De manhã também é bem interessante. E aí, claro, ficando fora do horário das 8, às 8 horas também já é um horário que não está mais muito bom. Então, das 6 às 7, né? Aí depende da tua programação matinal, né? Como você está de manhã. Pensa nisso. E aí, então, 6, 7 horas, ou então 9, 10 horas, respondendo a pergunta dos horários, né? Sobre não ter live com ninguém, né? Não aparecer ninguém. É justamente nesse momento que você precisa pensar em algo maior. Porque, independentemente de ter alguém naquele momento na live com você, a tua mensagem vai ficar. Você provavelmente vai compartilhar essa live, você vai deixar a live 24 horas, e aí, com certeza, nesse tempo maior, alguém vai assistir a tua mensagem. Então, é você se conectar com aquilo que a gente conversou no início da live. O quanto é importante a tua mensagem impactar mais pessoas no mundo, o quanto é importante você falar sempre, mesmo que seja para 0 pessoas naquela live. Eu tive um amigo, eu tenho um amigo, né, que deu uma palestra que ia ser transmitida ao vivo, ele deu essa palestra em Portugal e aí transmitiu ao vivo para as pessoas no Brasil. E não foi ninguém. Ele não vendeu um ingresso, mas ele já tinha assumido o compromisso de transmitir a palestra ao vivo para as pessoas no Brasil e ele palestrou para uma plateia vazia. A câmera estava ali filmando ele, ele palestrou para uma plateia vazia. Então, percebe a entrega e a vontade de contribuir, a vontade de que a sua mensagem vá, independentemente do que aconteça. É com isso que você tem que se conectar. E aí, algumas perguntas, por exemplo, por que eu estou levantando da cama hoje? Por que eu tô aqui nesse lugar, nesse momento? Às vezes é pela tua família, pela proteção que você quer dar à tua família, às vezes é por algo maior, às vezes é para deixar tua mensagem no mundo, às vezes é para você poder comprar aquele iPhone que você tanto queria. Não importa se um dia você se conecta mais com o que faz bem para você, não importa se um dia você se conecta mais com o que faz bem para as pessoas que você ama, não importa se num outro dia é porque você quer fazer bem para o mundo. Cada dia, em algum nível, a gente precisa se conectar com algum tipo de propósito. E vão ter vários propósitos. O propósito que é para você, o propósito que é para quem está perto da gente, o propósito que é para o mundo inteiro. Você vai se conectar com algum deles. Tem uma pergunta aqui: quanto tempo dura uma live? Depende da plataforma.
aqui no Instagram mais ou menos 1 hora, 59 minutos a 1 hora. Mas assim, você vai fazer a live de acordo com o que você achar melhor. Tem pessoas que fazem live de 30 minutos. Tá de boa, você não é obrigado a ficar o tempo todo. Vez ou outra é porque a gente fala demais. A gente fala demais, é por isso que a Uma gente acaba... live, então, aí a gente passa um pouco do horário. Mas, enfim, E a uma última dica que eu quero dar para extra você. que rapidinho, que eu gosto, que algumas pessoas já fazem, é o seguinte: eu baixo a live, reedito a live e compartilho no meu YouTube. Então, eu não tenho só aquele conteúdo por 24 horas, a não ser que aconteça alguma, vou falar a palavra aqui, alguma merda, porque merdas acontecem, e eu não consiga baixar. E não, a conexão não estava boa. Mas assim, se a live estiver bem legal, se a conexão estiver boa, se não tiver nenhum problema, eu baixo a live, reedito a live e coloco no YouTube. Porque é uma oportunidade também das pessoas que seguem a gente por lá, que muitas vezes não são as mesmas pessoas, de conhecerem o conteúdo, inclusive de colegas, não só seu, mas de colegas também. Exatamente isso, Dani. Além de você poupar o teu tempo, né? Porque cada vez que você compartilha, replica o conteúdo em algum lugar, você vai estar poupando o maior ativo do mundo, o ativo mais precioso do mundo, que é o teu tempo. O teu conteúdo vale ouro. Então, quanto mais você puder replicar ele, e muitas vezes você pode ir além, pode cortar a live em pedacinhos e fazer pequenos vídeos e ir publicando no teu feed, coloca a live em uma outra rede, qualquer forma que você usar para replicar o conteúdo, para aproveitar o conteúdo, você vai estar otimizando o seu tempo precioso. Eventualmente também faço isso. Isso, exatamente, porque replica em conteúdo e quem assistiu a live não é a mesma pessoa que vai assistir aquele trechinho de vídeo, não é a mesma pessoa que assiste os stories, não é a mesma pessoa que lê uma postagem escrita. São públicos diferentes, então não se preocupe em ser repetitivo, você não será repetitivo. E não é, muitas pessoas, inclusive, nem identificam o trecho que vai para o GTV, muitas pessoas nem identificam que live é. Porque normalmente já passou uma semana, já passou 2 semanas, então você transformou em uma live, por exemplo, em 6, às vezes até 8 vídeos, mini vídeos. E você vai, durante a semana, eu tenho dias específicos para a GTV, eu vou publicando conteúdos que vocês, que tenham a ver com o interesse de vocês, a gente vai fazendo uma mescla e publicando. É uma forma também de aproveitar esse conteúdo o máximo possível. Exatamente, é isso aí. E por fim, Dani, a última dica para lives, para que você lide melhor com o medo de errar, com o medo de não saber o suficiente, ou então com o medo de ser criticado, qualquer medo. Entre em contato com um outro estado emocional que é poderosíssimo para você lidar com o medo, que é a diversão. Entrar em contato com a diversão faz com que você saia do estado do medo. E aí faça esse movimento de trazer o medo para o teu lado, para ele ser o teu grande protetor e informador, para que ele ande do teu lado com você. Você não vai se livrar dele, mas ele vai ter uma posição diferente. E como é que você vai se conectar com a diversão? Antes de começar a tua live, lembra de algo muito engraçado. Muito engraçado. Eu já lembrei de tanta coisa, eu já lembrei de vídeo do gato caindo do telhado. Eu já lembrei de uma tia que estava caminhando pela rua, coitada da minha tia, e aí se estabacou no chão em etapas, sabe? Ela tropeçou e foi caindo e foi lutando contra, e aí caía mais um pouco e foi caindo mais um pouco e se estabacou no chão. E aí eu ri muito quando eu vi o salto, a queda dela. Eu já me lembrei de tantos momentos antes de palestras, antes de live, antes de vídeos, para me conectar com a diversão. Então, pensa aí numa cena muito engraçada que você sempre ri ou que você riu muito e lembra disso antes de começar a tua live. Com certeza vai começar com humor, o nível de serotonina lá em cima, né? Bem mais alegre, menos sisudo e mais disposição para, enfim, treinado para continuar. Gente, isso, e aberto para errar. Eu queria convidar vocês para seguir a Melody quando acabar a live. Agora não, calma.
Vocês podem seguir a Melody. A Melody tem muita dica prática e muito legal lá no perfil dela com relação a vencer esses medos e essas barreiras com relação digamos assim, principalmente a gravação de vídeos, né, Melody? A falar em público, a gravação de vídeos, a fazer lives, não é isso? Exatamente. Obrigada, Tem doutora vários vídeos. Nilda. Ah, que legal, que legal. E eu Que quero bom fazer que a eu vou galera tá aproveitar e quero fazer um pegando as convite dicas. também. Opa! Não, eu Vamos lá. quero fazer um convite, porque assim, não é só de live que a gente tem medo, sobretudo advogado. Tem uma série de questões que também dão medo. E mesmo advogados experientes já me relatam do medo de comunicar o seu preço. Na hora de falar o seu preço, na hora de comunicar os seus honorários. Então, Essa parte também é bem complicada, é é bem bem complicada. tensa, é bem É tensa. bem tenso. Né? Não é só de live que a gente tem medo, a gente tem diversos outros medos, e isso, de fato, não é só por insegurança, mas principalmente é de algo interno que a gente não entendeu na hora de colocar o preço para uma outra pessoa. Aí a gente foge para colocar o medo, para colocar a tabela na frente. Só que para o outro, a tabela, ó, não é suficiente. Porque enquanto profissionais, todo mundo tem tabela. Vou te contar esse segredo, não é só a AB que tem tabela. Mas quem regula o preço de verdade é o seu mercado. É quem está do outro lado. Vou contar essa novidade a vocês. Porque não adianta você colocar a tabela e a pessoa do outro lado dizer assim, tá caro, e não fechar com você. Exatamente. Hoje eu estava conversando sobre isso com uma mentorada, Dani. O que define hoje a tua tabela não é o valor que você coloca no teu trabalho, é o valor que a pessoa que está na tua frente dá ao teu trabalho. E você, a partir do momento em que você não trabalha o valor que está agregado ao teu trabalho, a pessoa não vai enxergar valor, ela vai querer sim esse trabalho até de graça. Não, e se isso também não estiver claro para você, mais medo você vai sentir na hora de dar o valor também, na hora de você comunicar esse valor. Ele vai ficar uma linha tênue, porque o outro também vai sentir que você não está seguro o suficiente com relação ao valor que você está entregando. Isso é extremamente relevante. Por que eu estou trazendo isso também? Porque quinta-feira eu vou fazer uma masterclass que é sobre negociação e fechamento de contrato de honorário. Então, eu estou preparando um conteúdo muito específico, inclusive embasado em conhecimentos da neurociência, não só com as ferramentas de negociação, mas o conteúdo embasado nas técnicas e ferramentas que a gente utiliza em neurociência para que você negocie melhor. Né? Que você construa seu script, que você antecipe a objeção, para que você entenda qual é o outro e principalmente qual o cenário que você está, e crie um ambiente favorável para fechamento de negócio. Isso cria digamos assim, um ambiente que você possa de fato controlar, ter um maior controle. Então vai acontecer dia 12, agora, quinta-feira dessa semana para cima. Né? Antes a gente vai ter uma live também sobre direito sistêmico, que eu sei que muita gente ainda não conhece. A gente vai fazer uma live com Fabiana Quezada sobre direito sistêmico, mas dia 12, quinta-feira, você que tem interesse em participar, me chama no direct que eu mando um link para você com todas as orientações. Inclusive é uma masterclass online, mas que tem certificado. Tá? Olha, excelente! Galera, e venham e tragam os sócios, convidem os sócios do escritório, porque é importante para todo mundo vai sair ganhando com essa live, aprendendo a negociar, aprendendo a falar com mais não é uma live, é uma masterclass mesmo, fechada, no Zoom. Então, digamos assim, é um grupo mais fechado, mas assim, o tipo de conhecimento que a gente passa é um conhecimento bem mais profundo sobre negociação. É bem profundo. Tem técnica específica de negociação. Então, gente, quem tiver interesse em aprender a negociar melhor, né, a precificar também,
entre em contato comigo no direct que eu envio o link para vocês, tá? Uma grande honra, Mel, muito legal. Mais uma vez a gente fazer uma live. Fechou aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou pedir... Adorei. Eu vou pedir que você profira suas palavras finais e desde já eu deixo o meu abraço para todos aqui que assistiram o vídeo, estão com a gente desde o início. Muito obrigada, viu, gente? Maravilhoso. Dani, eu só tenho a te agradecer. Foi um prazer imenso falar com essa galera super interativa. Adorei falar com os meus colegas da área jurídica. Foi um prazer enorme. Adoro falar com vocês. E sempre que quiser, eu volto aqui para falar um pouquinho mais sobre esse medo de gravar vídeos, lives, para que a tua galera possa cada vez mais fazer lives, gravar vídeos e gerar o seu conteúdo, que é tão importante, a palavra única, né? A nossa única palavra. Tá bom, gente. Abraço grande. Tchau, Mel. Boa noite. Tchau, Dani. E a gente vai conversando. Beijo. Beijo enorme. Tchau.